Olá! Existem muitas formas de descrever como as crianças aprendem a ler e escrever. Muitos pesquisadores sistematizaram diferentes teorias que descrevem e explicam as etapas envolvidas no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A teoria do desenvolvimento de Jutta Frith, por exemplo, descreve a aprendizagem da leitura em 3 estágios. A etapa inicial, chamada de logográfica, é caracterizada como uma fase de pré-leitura. Nela, a criança ainda não associa fonemas e grafemas, mas reconhece as palavras como se elas fossem objetos ou fotografias. Quando a criança começa a entender as relações entre os sons da fala e suas representações gráficas, ela passa para a etapa alfabética, que é a etapa intermediária, nesse processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Finalmente, na etapa ortográfica, a criança é capaz de acessar a grafia das palavras diretamente em sua memória ortográfica. Outra teoria muito conhecida é a teoria da psicogênese de Emília Ferreiro. Esta é uma teoria muito influente na América Latina desde os anos de 1980, principalmente por ter estudado crianças falantes do espanhol. Ferreiro teorizou que as crianças passam por 4 estágios, nos quais mudam suas hipóteses sobre o funcionamento da linguagem escrita. No estágio pré-silábico, a criança não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. No estágio silábico, a criança acredita que cada letra representa uma sílaba. No estágio silábico-alfabético, a criança mistura a lógica do estágio anterior com a representação correta de algumas sílabas. No estágio alfabético, a criança domina, enfim, o valor das letras e das sílabas de forma convencional. Entretanto, estudos mais recentes questionam vários pontos da teoria de Ferreiro, principalmente a existência de um estágio silábico. Esses estudos mostram que, na verdade, as crianças não usam uma letra para representar cada sílaba, mas sim tentam representar os sons que identificam na pronúncia das palavras, o que corresponde às sílabas se elas não têm ainda consciência fonêmica. Uma teoria mais bem aceita e que possui mais evidências atualmente é a teoria de fases de Linnea Ewing. Ewing propõe o uso do conceito de fases, diferente de Ferreiro, que propõe o conceito de estágios, e Frith, que propõe o conceito de etapas. Segundo ela, a noção de fases é melhor para descrever o comportamento das crianças, já que normalmente elas usam predominantemente uma estratégia, mas podem voltar a usar estratégias mais básicas quando necessário, o que não é previsto em teorias de etapas ou estágios, mas é bem aceito em uma proposta de fases. Henry explica que usamos 4 diferentes maneiras para ler palavras. A primeira é a predição, que consiste em tentar adivinhar uma palavra pelo contexto. Uma estratégia muito inicial e imprecisa. A segunda maneira é a analogia, que consiste em usar partes de palavras conhecidas para identificar outras, como usando rimas. Essa também é uma estratégia pouco eficiente. A terceira maneira é a decodificação, a estratégia mais precisa, já que equivale a extrair todos os sons das palavras para ler com precisão. Contudo, essa é uma estratégia custosa para a memória, já que é mais lenta. Assim, a última maneira de ler palavras é o reconhecimento automatizado, também chamado de leitura por memória. Essa é a maneira mais eficiente, pois depois de ler as palavras por meio da decodificação, nosso cérebro aprende a ortografia daquela palavra e basta ver a palavra escrita novamente para que imediatamente consiga recuperar sua pronúncia e significados. Dessa forma, podemos ficar livres para compreender os significados de frases e palavras. Mas como conseguimos ler dessa forma tão instantânea e precisa? Segundo Henry, quando somos alfabetizados, o conhecimento das relações grafema-fonema funciona como uma cola forte, que permite que as palavras sejam armazenadas rapidamente na memória. Ela denomina esse processamento de mapeamento ortográfico, pois é como se as letras fossem mapeadas aos sons e significados. Assim, ao entender quais são as letras que representam os fonemas, as crianças podem integrar o conhecimento das grafias com as pronúncias
e os respectivos significados, formando uma representação da palavra na memória, que permitirá que a leitura seja mais rápida e precisa. Assim, Henry descreve 4 fases do desenvolvimento da leitura e da escrita. O que muda nessas fases é o conhecimento e o uso que as crianças fazem do sistema alfabético. Por isso, o mais importante para Henry é que as crianças aprendam quais são as letras e os sons que elas representam. A primeira fase é a pré-alfabética. Nessa fase, as crianças não conseguem relacionar as letras com os sons da língua falada. Podem ler apenas usando o contexto, como reconhecendo marcas famosas. Na fase alfabética parcial, elas já aprenderam alguns sons das letras e usam essas letras para ler e escrever algumas palavras, mas escrevendo, por exemplo, apenas os sons iniciais ou as vogais. Na fase alfabética completa, as crianças já aprenderam todas as relações grafema-fonema, podendo decodificar com precisão, mas nem sempre respeitam as regras ortográficas, que nem sempre são fonológicas. Podendo escrever casa com as letras K e Z, por exemplo. Na última fase, a alfabética consolidada, as crianças leem palavras por reconhecimento automatizado e usam padrões maiores como sílabas e morfemas para ler cada vez mais rapidamente novas palavras. Como vimos, existem muitas formas de descrever o desenvolvimento da leitura e da escrita, mas uma coisa é sempre verdadeira: as crianças não aprendem de uma única vez, elas passam por diferentes fases e o essencial é que elas consigam dividir as palavras em fonemas e saber usar as letras para representar cada fonema. Veremos mais sobre isso em outros vídeos. Não se esqueça de ler o nosso e-book e os textos recomendados. Até a próxima!